Olá, galerinha! Professora Xênia, vamos juntos para mais uma aula de Biologia e hoje vamos falar um pouquinho sobre a biotecnologia e a bioética na história da humanidade. Com objetivos, então, vamos compreender o histórico da biotecnologia e a era da engenharia genética. E também vamos conhecer um pouquinho mais a fundo a técnica do CRISPR-Cas9 e a importância da ética na pesquisa. Então, você se lembra o que é a biotecnologia? Então, a biotecnologia, ela faz uso da ciência e da tecnologia associado a agentes biológicos, como organismos, células, organelas e moléculas, a fim de produzir bens e assegurar serviços. Então, o conjunto desses conhecimentos permite, então, a construção dessa área biotecnológica. Você se lembra quais são as principais aplicações da biotecnologia, então? Aqui a gente tem os organismos geneticamente modificados, né, que são tão falados, os nossos famosos transgênicos. A gente tem a clonagem terapêutica. Por que eu coloquei aqui clonagem terapêutica? Porque a gente não tem também autorização, aproveitando para falar de ética, né, em fazer clonagens humanas em si. Mas clonagem de células a fim de terapias a gente já pode fazer, tá? Então a gente também consegue fazer com a biotecnologia a manipulação de células troncos, que nas últimas décadas também vem assim ganhando muita fala, né? Mães congelando cordões umbilicais das crianças por causa dessas células. A produção de vacinas, que é o que a gente está vivendo nesse momento atual aí. DNA recombinante, que é quando a gente faz a junção de material genético de organismos diferentes, como foi o caso da produção dos antibióticos e da insulina em laboratório. E também a edição de genomas, que é o que envolve essa técnica do CRISPR-Cas9 e que tem ganhando aí toda a atenção da comunidade científica em anos mais recentes. Então, se for para a gente observar uma linha do tempo aqui, a gente tem essa biotecnologia sendo dividida em biotecnologia clássica e biotecnologia moderna. Olha quais foram os acontecimentos dentro da biotecnologia clássica que já começavam antes mesmo de Cristo. Porque as pessoas elas faziam o uso, né, de fermentação de grãos para fazer pão, para fazer fermentação. Aí depois veio em 1876, né, o nosso pesquisador tão famoso, Louis Pasteur, que foi o que descobriu aí, né, a presença dos micro-organismos e processos de fermentação. Aí a gente tem em 1928 o Alexandre Fleming, que também foi um pesquisador muito importante, que foi o que descobriu a penicilina, né, o nosso primeiro antibiótico, que vem dos fungos. E em 1940 a gente começa toda a fermentação industrial, que é quando vai, né, para venda, uma venda maior, o uso desses micro-organismos para esse tipo de fermentação. Mas veja que em todas as situações a gente está fazendo uso do micro-organismo como ele é, sem a gente alterar ele. Mas depois de 1953, quando teve a descoberta da estrutura da molécula de DNA pelos pesquisadores Watson e Crick, aí a gente teve todo o surgimento do que a gente chama de biotecnologia moderna, porque aqui a gente envolve toda uma engenharia genética, que faz com que a gente seja capaz de, em laboratórios, né, ter lá a manipulação de genomas, de organismos. Então, a gente teve o surgimento da primeira planta geneticamente modificada, o nosso primeiro transgênico. A gente teve a clonagem da ovelha Dolly, que foi tão falada. A gente também teve toda a descoberta do genoma humano. E daí para frente, né, de 2001 para frente, olha como isso é recente. A gente tem o surgimento aí de várias técnicas e de várias pesquisas nessa área que envolve o que a gente chama de engenharia genética. Então, quando a gente trabalha, né, a biotecnologia clássica, a gente trata da utilização dos seres vivos como eles são encontrados na natureza. Tem como objetivo elaborar novos produtos ou ajustar os já existentes. Agora, quando a gente entra na biotecnologia moderna, ela vai ocorrer através de ferramentas e métodos da engenharia genética.
a gente vai fazer a manipulação intencional de genes, de células e tecidos. Então, para a gente entender um pouquinho melhor dessa engenharia genética, eu preciso que vocês compreendam que ela veio depois de todo o boom da biologia molecular. Em 1953, quando Watson e Crick descobriram a estrutura dessa molécula de DNA, eles abriram portas para vários outros laboratórios e projetos de pesquisa com base, então, em sequências gênicas específicas, levando a gente, a utilizar essas técnicas para doenças genéticas, testes de paternidade, ciências forenses. Então, o DNA ele veio aí para favorecer muito dessas pesquisas. Então vamos juntos para a nossa primeira atividade. Há milhares de anos, o ser humano utiliza a biotecnologia clássica na produção de vinhos, que é fermentação, vinagres e queijos, a partir de organismos vivos, como são encontrados na natureza. Porém, foram os conhecimentos em diversas áreas científicas, em especial as relacionadas à biologia molecular, que revolucionaram o modo de manipulação dos organismos por meio da engenharia genética. Agora eu quero que vocês tentem explicar qual é a diferença entre a biotecnologia clássica e a engenharia genética, citando um exemplo de cada um deles. Com vocês.
Vamos para a nossa resposta então? A biotecnologia clássica ela vai usar os organismos vivos da forma como eles são encontrados na natureza. Tá? Então, eles vão só ajustar ou elaborar produtos a partir daquilo que já existe. Então, a gente tem aqui como exemplo, né, o próprio melhoramento genético, que é quando a gente faz o cruzamento preferencial de algumas plantas ou animais, buscando alguma característica, mas aquela característica que eu já observava de maneira natural. Já a engenharia genética, ela vai fazer uso, então, na manipulação intencional de genes, fazendo com que os genomas eles possam até ser reformulados, genomas diferentes sejam unidos, enfim. A gente usa essas técnicas para criar coisas diferentes, como, por exemplo, os organismos transgênicos. Eu trago aqui para vocês, né, essa reportagem que fala sobre a correção genética em embriões da nossa espécie, da espécie humana, e o limite, né, da ética. Porque assim, pessoal, em 2018, o pesquisador chinês, o He, que eu não vou nem falar o sobrenome dele, que é um sobrenome difícil, ele anunciou que ele tinha usado a técnica de CRISPR-Cas9 para modificar o material genético de embriões, com a intenção de criar uma mutação intencional que protegesse aquele embrião das infecções pelo vírus do HIV. Então, foi mais ou menos assim. O He, ele fez seleção de casais que possuíam, né, que eram infectados pelo vírus do HIV. Ele coletou os gametas do pai e da mãe e ele modificou em laboratório o embrião. Então, ele fez a fecundação in vitro, modificou com a técnica do CRISPR-Cas9 e colocou esse embrião já modificado geneticamente na barriga da mãe. E esses nenês, eles nasceram, foram 2 meninas, tá? E elas nasceram, então, segundo ele, com esse gene que era capaz de proteger essas meninas contra a infecção viral. Agora vejam comigo, a ética aí falhou. Primeiro, que a gente vai ver no decorrer, que não é autorizado a edição de genomas da nossa espécie. E segundo, quando ele foi apresentar a situação para os pais das crianças, eles não informaram, né, a técnica que foi utilizada e também não falaram que essas mutações poderiam ser transmitidas às próximas gerações. Então, hoje a gente pode falar, com tudo que aconteceu em 2018, que a gente já tem os 2 primeiros seres humanos modificados geneticamente em laboratório. Então, eu sei que a técnica do CRISPR-Cas9, ela é o auge da engenharia genética, porque ele permite essa manipulação dos genes. Só que a gente ainda precisa de muita investigação científica para que isso seja aplicado de maneira clínica. Vamos entender um pouquinho, então, o que é essa engenharia genética e o que é que ela pode trazer de benefícios e também de malefícios para a nossa espécie. Então, a reportagem ela fala que a gente está aprendendo a manipular o DNA de maneira cada vez mais precisa, mas a própria facilidade nessa manipulação pode trazer várias preocupações. E o maior problema é que mesmo dando certo, pode acabar dando tudo errado. A técnica do CRISPR-Cas9, ele edita genomas a fim de terapias, né? A gente alterar aí genes que apresentam alguma mutação, que levam a alguma alteração genética, uma doença genética. Só que o problema maior é que esse CRISPR, né, essa modificar, alterar, funciona como tesouras biológicas, você corta o problema e coloca a resolução no lugar, a gente pode acabar afetando genes, além daqueles genes que apresentam a mutação. E também podemos modificar mais de um gene. Então, a gente ainda não tem a precisão de que essa técnica vai afetar somente o gene de interesse. E essa manipulação, essa alteração genômica, está fazendo com que a gente produza humanos que são melhorados, né, geneticamente, comparado aos humanos normais. Então, para a gente conhecer um pouquinho da história do CRISPR-Cas9, essa técnica, né, a proteína Cas9, ele é uma enzima que permite que a gente clive o material genético. Então, ele é visto como tesoura biológica. Ele foi descoberto, essa enzima, em 2012, tá? Por 2 pesquisadoras, e essa enzima Cas9, ela faz parte do sistema imunológico de bactérias.
Então, a bactéria ela guardava na memória dela a sequência do DNA do vírus que a infectava e quando o vírus entrava de novo, o Cas9 entrava em ação, porque ele ia lá e já reconhecia o genoma do vírus e cortava o genoma do vírus e o vírus não conseguia mais se reproduzir. Quando elas foram fazer o teste com essas enzimas in vitro, elas perceberam, através da manipulação, que essa proteína Cas9, essa enzima que funciona como tesoura biológica, ela pode cortar qualquer molécula de DNA de qualquer organismo em qualquer lugar pré-determinado. E isso torna possível a gente reescrever o código da vida. De 2012 em diante, muitos laboratórios começaram a usar essa técnica do CRISPR-Cas9 para fazer testes em organismos, só que esses organismos são organismos limitados, tá? Organismos modelos de pesquisa, onde os pesquisadores já conhecem a genética, já sabem manipular eles em laboratório, como camundongos, ratos, moscas, peixe-zebra, que é um peixinho usado para experimentos, bactérias e também células humanas, mas células humanas in vitro, tá, pessoal? Somente na produção de laboratório. A ética para o bem ou para o mal. Pensa aqui comigo uma coisa. A gente consegue fazer a manipulação, imagine pegar uma bactéria, por exemplo, que seja capaz de degradar todo o plástico da natureza. A gente pode alterar o genoma dela por uma coisa boa. Só que ao mesmo tempo, a gente pode também gerar com a mesma técnica uma bactéria extremamente patogênica. Por isso que a gente tem que colocar a ética em questão, tanto para o bem quanto para o mal. E em 2015, foi proibido a edição de genoma humano. Então, a técnica de CRISPR não pode ser utilizada em embriões humanos a partir de 2015. E é aí que vem a bomba da notícia de antes. Porque em 2018, a gente teve o nascimento das gêmeas que foram produzidas lá, né, modificados o genoma em laboratório pelo chinês. E isso leva a grandes problemas. Porque será, né, que a bioética foi atuada? Todos os especialistas da área da biotecnologia, da biologia molecular e do mundo inteiro ficaram preocupados com os possíveis efeitos colaterais que essa edição genômica pode trazer. E em 2020, a gente teve lá as duas pesquisadoras que descobriram o CRISPR-Cas9 ganhando o prêmio Nobel, porque realmente o CRISPR ele tem grandes chances, tá, de ajudar a gente aí nos problemas de detecção de doenças, de alterações de sequências gênicas mutadas. Porém, gente, ao mesmo tempo, essas modificações elas podem ser irreversíveis, tá? E elas também não sabem ainda ao certo se a gente está afetando somente o pedaço de interesse do genoma. E isso pode fazer com que um embrião modificado acabe gerando novos seres modificados geneticamente, atingindo, por fim, toda a espécie humana. Então, qual é o nosso desafio? Desenvolver uma metodologia para que a técnica do CRISPR-Cas9 não modifique o genoma humano em locais que não são intencionais ou não programados. E assim a gente consegue fazer uso dessa técnica para a ciência de maneira positiva. Agora pensa e reflete comigo. Vai que as meninas lá, as gêmeas do chinês, que já modificou o genoma delas no laboratório, elas vão crescer, vão ter capacidade de se reproduzir. Será que elas vão ser esterilizadas para elas não passarem o material genético delas editado para a futura geração? Ou será que elas já vão começar a dar origem a novos seres humanos editados geneticamente no laboratório? Então, olha aqui, ó. Utilizar as técnicas de edição de genoma, será que a gente não vai estar interferindo na trajetória natural da evolução da espécie humana quando a gente produz seres geneticamente melhorados em laboratório? Então, vamos aí para a nossa segunda atividade. A CRISPR-Cas9 é uma nova técnica revolucionária para a edição de genomas que permite identificar e modificar genes de interesse no DNA de qualquer espécie. Mas a manipulação genética é um assunto delicado do ponto de vista ético e algo muito distante de se tornar comum no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Tendo como base todo o conhecimento da nossa aula, né, mencione um ponto positivo e um ponto negativo da técnica do CRISPR-Cas9 para a nossa espécie. Pensa aí.
Vamos ver a resposta do nosso questionamento, então? Quais seriam os pontos positivos e negativos que você aí de casa falaria sobre a técnica do CRISPR para a nossa espécie? Eu acho que, de maneira geral, a gente pode falar que o ponto positivo é que ele pode curar diversas doenças genéticas através da edição de genes mutantes e específicos. E o ponto negativo é que ele pode não só afetar o gene mutante, né? Ele pode afetar genes diferentes do gene alvo e trazer a longo prazo consequências graves para o indivíduo e até mesmo para a nossa espécie. Então, a gente viu na nossa aula de hoje um pouquinho da parte histórica da biotecnologia, aprofundamos a engenharia genética através da técnica do CRISPR-Cas9 e também entendemos a importância da bioética na pesquisa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até uma próxima aula.